Tem uma frase nas nossas fontes de hoje que, olha, me pegou de jeito. A mente humana é tão criativa que quando não tem problemas, ela os cria. É um soco no estômago, né? Começar assim já jogando a real. Totalmente. Porque é um reconhecimento imediato, né? Quem nunca se pegou numa madrugada ansiosa, criando cenários catastróficos para um problema que nem existe ainda? A gente é mestre nisso. A gente é. E é bem por aí que a nossa análise de hoje vai caminhar, usando como base uma série de ideias e trechos do autor Augusto Cury. Exato. O nosso desafio aqui é tentar sacar por que, na maioria das vezes, a gente se sente só assistindo ao filme da nossa própria mente. Sabe, como um espectador passivo, sem conseguir pegar o controle remoto. E mais do que entender o porquê, a ideia é explorar as ferramentas que as fontes sugerem para, quem sabe, a gente parar de ser só plateia. E virar diretor do nosso próprio roteiro de vida. Exatamente. Com certeza. E os textos que temos aqui vão fundo, sabe? Abordando desde aquele medo paralisante que a gente sente de ousar, até uma condição que o autor diagnostica como uma epidemia moderna, a síndrome do pensamento acelerado. Só o nome já assusta um pouco. Confesso que só o nome já me deu um pouco de ansiedade, mas vamos ver o que ele quer dizer com isso. Ok, então vamos desempacotar isso. A discussão toda começa com uma crítica bem forte a algo que molda todos nós, o sistema educacional. Sim. A ideia é que, muitas vezes, a escola acaba premiando o aluno quietinho, sabe? Aquele que só repete as ideias do professor, em vez de valorizar o aluno inconformado, que questiona, que debate. E segundo a fonte, a verdadeira sabedoria mora justamente aí, nesse inconformismo. E isso não é só uma teoria vaga, né? De jeito nenhum. As fontes trazem exemplos que são, nossa, de doer. Tem a história de um aluno que, numa prova, deu uma resposta super criativa, fora da caixa. Certo. A resposta dele era genial, merecia um 10, mas como não era o que o professor esperava, ele levou um 0. Um 0. Caramba. Um 0 redondo. E o impacto disso, segundo o autor, aquele garoto nunca mais ousou expressar uma ideia original em público. Foi silenciado. Nossa, que pesado. É uma vida inteira de ideias que podem ter sido perdidas ali naquele momento. E tem outro caso igualmente chocante, de um aluno que foi humilhado na frente da sala inteira por ter errado a grafia de uma palavra. Pois é, a professora o forçou a escrever a palavra certa dezenas de vezes no quadro, com todos os colegas olhando. Imagina a cena. E o resultado foi um bloqueio de escrita que o perseguiu pela vida adulta. Toda vez que ele precisava escrever um relatório, um e-mail importante, qualquer coisa que outras pessoas fossem ler, ele travava. Não acredito. Suava frio, a mente ficava em branco. Um único evento, uma pequena humilhação, definiu a relação dele com a escrita para sempre. Pois é. E aqui é que o negócio fica realmente interessante, porque esses não são só momentos ruins ou dias péssimos. São sementes. Exatamente. As fontes deixam muito claro que essas experiências não somem. Elas ficam lá, registradas no nosso inconsciente, criando o que Cury chama de janelas killer ou zonas de conflito. É isso, são como arquivos corrompidos no nosso sistema operacional mental. Perfeito. E o próprio autor conta que passou por algo parecido na faculdade de medicina. Ele deduziu uma informação clínica de uma maneira diferente do protocolo e foi duramente repreendido por um professor. E o que aconteceu? No caso dele, ele diz que a ousadia prevaleceu e ele seguiu em frente. Mas a pergunta que fica martelando e que as fontes levantam é: quantas pessoas não seguiram? Exato. Quantos gênios foram calados? Quantos artistas pararam de criar? Quantos líderes deixaram de se manifestar por causa de um 0, de uma palavra errada, de uma humilhação? É assustador pensar nisso. E estabelece uma urgência, né? Se fomos condicionados a ter medo de errar, a não ousar, então a gente precisa ativamente aprender a gerenciar essa máquina de pensar que temos na cabeça. E é aí que entra a grande proposta dos textos: decifrar os códigos da inteligência. E é bom deixar claro, isso não tem nada a ver com ter um QI alto ou ser bom em matemática. A ideia aqui é muito mais profunda.
Muito. E a primeira coisa que a fonte faz é jogar um balde de água fria em quem busca uma solução mágica. Não dá para simplesmente deletar um trauma como se apaga um arquivo do computador. Graças a Deus, né? Imagina o perigo se fosse tão fácil. Seria um caos. A proposta é bem mais sofisticada. Em vez de apagar, a ideia é reeditar o filme do inconsciente. Reeditar. Isso. É como se você pegasse aquela cena traumática do aluno no quadro negro e, em vez de tentar deletá-la, você construísse novas cenas, novas janelas light, saudáveis ao redor dela. Você não apaga a memória, mas diminui o poder que ela tem sobre você. Entendi, faz sentido. E muita gente já deve ter ouvido falar na teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner, certo? Aquela ideia de que existem vários tipos de inteligência, lógico, matemática, espacial, musical. Sim, é um conceito super conhecido. Mas Cury propõe algo diferente com os códigos da inteligência. E o pulo do gato aqui é que enquanto Gardner descreve o que a gente faz bem, música, lógica, etc., Cury está tentando descrever como a gente constrói o pensamento que nos permite fazer qualquer uma dessas coisas. Espera aí, então a diferença é que um é sobre o resultado da inteligência e o outro é sobre a fábrica onde ela é produzida? Isso muda tudo. Exatamente. É a diferença entre descrever os aplicativos de um celular e explicar como o sistema operacional funciona. Boa analogia. Se o sistema operacional está travado, cheio de arquivos corrompidos, os aplicativos simplesmente não vão rodar direito. Para Cury, decifrar esses códigos é o que permite que a inteligência emocional, a interpessoal, a intrapessoal, todas as outras floresçam. É o alicerce. E o alicerce desse alicerce, o código número 1, é o que a fonte chama de o eu como gestor do intelecto. Isso! A analogia que usam é ótima. Nossa mente é como uma empresa. Se não tiver um bom gestor, ela vai à falência. Ou como uma casa. Sem um bom administrador, ela vira uma bagunça, entra em decadência. O mesmo vale para nossa psique. E é um paradoxo gigantesco se a gente parar para pensar. Total. A gente fala de gestão de tempo, gestão financeira, gestão de carreira, mas quase nunca se fala na necessidade de um choque de gestão dentro da nossa própria cabeça. Exatamente. De gerenciar nossos pensamentos, nossas emoções, nossas reações. Ok, mas gestor do intelecto soa um pouco corporativo, frio, não? O que isso significa na prática, no dia a dia? Na prática, o eu é a nossa consciência. Nossa capacidade de escolher, de dizer não para um pensamento. A fonte traça uma divisão muito clara. Existe o eu passivo, que é refém das circunstâncias, que se coloca como vítima, que acredita que nasceu assim e vai morrer assim. A síndrome de Gabriela. Exatamente. Esse eu só perpetua o sofrimento. Em contrapartida, existe o eu gestor, o eu ativo, que entende que, embora não possa controlar os estímulos que chegam, pode aprender a administrar a construção de pensamentos a partir deles. Ele assume o leme. Isso. Ele não é um barco à deriva. As fontes até citam Paulo Freire para reforçar isso. A verdadeira educação é formar o eu como um agente que modifica a própria história. E como esse eu gestor trabalha? Ele tem, sei lá, ferramentas? Sim, e são bem práticas. Uma delas é a mesa redonda do eu. Mesa redonda do eu. A ideia é literalmente se sentar consigo mesmo e convocar seus medos, suas inseguranças, suas crenças limitantes para uma reunião. E aí você os questiona. Medo, por que você está aqui? Qual é a sua lógica? Você está me protegendo ou me paralisando? Caramba! É tratar os próprios fantasmas não como monstros, mas como participantes de um debate que você está mediando. Que imagem poderosa! E isso me faz pensar, se gerenciar os próprios pensamentos já é difícil num cenário, digamos, normal, como fica isso no caos do mundo de hoje, com essa avalanche de informação, notificação, pressão? A gente está preparado para isso? E essa é a questão central. A fonte argumenta que não estamos. E esse despreparo, essa sobrecarga tem um nome: Síndrome do Pensamento Acelerado, ou SPA. SPA? Não se trata apenas da qualidade dos nossos pensamentos, como a gente viu nos exemplos de traumas, mas da pura e simples quantidade e velocidade deles.
E as causas listadas para SPA são basicamente uma lista de checagem da vida moderna. É isso. Excesso de informação que, segundo a fonte, dobra a cada 5 anos. Excesso de estímulos de telas, celular, TV, computador. Excesso de atividades de cobrança, uma competição que o texto chama de predatória. É muita coisa. E os sintomas, é impressionante como eles são comuns. Irritabilidade, dificuldade de se concentrar em uma única tarefa. Esquecer coisas básicas como nomes ou o que a fazer. Acordar já se sentindo cansado. Dores de cabeça, dores musculares. Isso. Nossa, parece que descreveu a segunda-feira de metade da população mundial. É assustador o quanto isso é normalizado. Exato. E o ponto mais alarmante que as fontes levantam é sobre o impacto disso em crianças e adolescentes. Aí o buraco é mais embaixo. Muito. O mecanismo é o seguinte: a mente infantil e juvenil, bombardeada por milhares de estímulos rápidos, de vídeos, jogos, redes sociais, ela registra tudo isso automaticamente na memória. Depois, um fenômeno inconsciente, que o autor chama de autofluxo, começa a ler e reler esses milhares de arquivos em altíssima velocidade. Meu Deus. O resultado é um filme mental constante, rapidíssimo, fragmentado e extremamente estressante. Então, a agitação, a dificuldade de foco na sala de aula, a impaciência, não seria só falta de limites ou má criação, como muita gente diz. Precisamente. Seria um sintoma neurológico dessa sobrecarga. A fonte é muito dura nesse ponto. Chega a chamar isso de um crime contra a mente da juventude. Pesado. E não é um problema de metrópole. O autor relata ter observado os mesmíssimos sintomas em executivos de São Paulo e em moradores de vilarejos supostamente tranquilos na Galícia, na Espanha. É um fenômeno global. A mente de todo mundo está sendo acelerada a um ritmo insustentável. Ok, o diagnóstico é claro e um pouco apocalíptico. Se estamos todos nesse barco acelerado, qual é a saída? Se a gente se identifica com isso, a primeira reação é: preciso parar de pensar nisso. Vou esvaziar a mente. O que, claro, nunca funciona. É a pior estratégia possível. Não funciona mesmo. As fontes listam 4 técnicas de higienização mental que são completamente ineficientes. Tentar parar de pensar, tentar esquecer, tentar se distrair à força e tentar mudar de ideia na marra. O exemplo prático que o texto dá é perfeito. Tente parar de pensar agora mesmo em alguém que o machucou muito. E o que acontece? Essa pessoa vira um letreiro de neon no centro da sua mente. Quanto mais você luta contra um pensamento, mais força você dá a ele. Então, a proposta é radicalmente diferente. Em vez de lutar, é preciso aprender a digerir. A metáfora usada é a de desenvolver um estômago psíquico. Estômago psíquico? Isso. Nosso estômago físico tem o suco gástrico que quebra alimentos complexos e mata bactérias nocivas. A nossa mente precisaria de um suco gástrico próprio para processar o lixo tóxico e os estímulos estressantes que a gente engole todo dia. Gostei da metáfora, muito visual. Mas como a gente cria esse suco gástrico? Não é algo que se compra na farmácia, imagino. Não mesmo. A fonte oferece 2 ferramentas que são descritas como os pilares da sabedoria, uma da filosofia e outra da psicologia. Ok. A primeira é a arte da dúvida. Na filosofia, a dúvida é o começo de todo conhecimento. Aqui, ela é aplicada como uma ferramenta de gestão mental. Como assim? É duvidar de tudo que te controla. Duvidar daquela voz interna que diz, você não é capaz. Duvidar daquele medo que te paralisa. Duvidar daquela culpa que te aprisiona. É uma revolução interna contra a ditadura dos pensamentos automáticos e do conformismo. É quase como se tornar um hacker da sua própria mente, questionando as premissas que rodam em segundo plano. Exatamente. E a segunda ferramenta? É a arte da crítica. Se a dúvida abre a porta, a crítica é o que decide o que entra e o que fica de fora. É o filtro. É o filtro. Na psicologia, é a capacidade de analisar, ponderar e impugnar cada pensamento ou emoção que te faz mal. Torve esse padrão como verdade. E uma mente que usa a arte da crítica. Olha para esse padrão e pergunta: isso faz sentido para mim? Isso é saudável? Quem lucra com essa minha insegurança? É criar um controle de qualidade para o que você permite que habite sua mente. Então,
Juntando tudo, o que tudo isso significa? A mensagem que fica para mim é um chamado muito claro à ação. A gente foi treinado desde a escola a ser plateia no grande teatro da nossa mente. Pois é. A gente concentra na poltrona e assiste passivamente ao desfile dos nossos medos, ansiedades, culpas, como se fosse um filme que a gente não pode controlar. Exatamente. E a proposta de tudo que a gente discutiu é: levante-se, suba no palco e assuma o papel principal. E pegar a caneta, né? E talvez mais importante, pegar a caneta e começar a reescrever o roteiro. É fundamental entender que isso não é uma solução de um dia para o outro. É um processo. Com certeza. Como a própria fonte alerta, é mais fácil dominar tigres e leões do que a própria mente. É um trabalho para a vida toda, então. Sem dúvida. Mas o primeiro passo, e talvez o mais revolucionário, é simplesmente reconhecer que esse trabalho de gestão interna existe e que ele é a tarefa mais importante que qualquer um de nós pode realizar. É verdade. As fontes nos lembram que a humanidade foi capaz de dominar o mundo de fora, o átomo, o espaço, a tecnologia, mas fracassou miseravelmente em dominar o mundo de dentro. Isso nos deixa com uma última reflexão. Se a grande maioria de nós está mesmo sentada na plateia da própria mente, assistindo a uma peça que nem sempre agrada, qual seria a primeira, a menor, a mais simples dúvida ou crítica que poderíamos aplicar hoje para, simbolicamente, começar a subir os degraus do palco e reescrever uma única fala do nosso roteiro, não o roteiro inteiro, só uma fala? Por onde a gente começaria?